Olá, está no ar mais um Vida em Condomínios. Vamos tratar hoje de um assunto de extrema importância, que são as partes que compõem aquele condomínio. Você precisa saber quem são aquelas figuras para poder definir, entender a sistemática dentro daquele condomínio. E nada melhor do que começarmos pelo condômino. Primeiro vamos definir o que é o condômino. Condômino é aquele que tem o domínio em comum. Co quer dizer comum, domínio quer dizer domínio, ou seja, condômino é aquele que tem o domínio em comum com outras pessoas. Situação já tratada em outros programas. Vamos ao primeiro slide. A definição legal do condômino: são condôminos os proprietários, ou todos aqueles que, apesar de tecnicamente não serem proprietários, são titulares do direito de aquisição sobre a propriedade imobiliária. A esses podemos tratar também os promitentes compradores, os cessionários, os promitentes cessionários. Então, é importante que fique claro que o condômino é o proprietário. Muitas pessoas confundem o condômino como o morador, como o filho do morador. A gente vai ver que muitas vezes nem a esposa é condômina. Então, vamos tratar isso aqui também. Então, qual é a definição legal? Condômino é aquele que tem o título de propriedade. Muitas vezes esse título não quer dizer só que a pessoa precisa ter anotado na matrícula daquele imóvel que ele é o proprietário. O promitente comprador, aquele que tem um título que ainda não foi levado a registro, aquele que herdou um bem, ele também é proprietário, apesar de não estar ainda num título registrado. O contrato de gaveta já foi sedimentado pelo STJ, que entende que é um título hábil, sim, a definir a propriedade. Pode existir mais de um condômino para cada apartamento? Pode. Vão ser proprietários tantos aqueles que adquirirem uma unidade. Então, eu adquirir uma unidade com 3 amigos, os 3 mais eu, 4, passam a ser condôminos. Lembrando que existe uma diferença do condomínio do Código Civil, que falamos em programas anteriores, para o condomínio edilício. Então, nós temos que 2 ou mais pessoas se compõem de forma voluntária ou herdaram uma situação, obrigados a estar em condomínio e passam a ter a posse ou a propriedade em comum. Lembrando que para representar esse condomínio perante uma assembleia, por analogia ao condomínio voluntário no Código Civil, eles vão precisar nomear um para representar. Não dá para chegar numa assembleia e você ter a palavra para 3 ou 4 pessoas. Isso também ocorre quando você passa uma procuração para alguém te representar. Por exemplo, um advogado. Então, você passa essa procuração para o advogado, mas se você estiver ali presente, ele não está te assistindo, você está falando por si. Então, a partir do momento que você passa uma procuração, essa pessoa passa a ter poderes e uma das duas vai falar. Lembrando que estamos tratando na teoria, na prática a situação vai precisar ser devidamente examinada. Imagina, por exemplo, uma assembleia onde você não deixa um condômino falar porque ele passou procuração. Precisa ter um tratamento muito polido para que não traga uma situação constrangedora e a solução de um problema não traga outro problema. Temos uma outra figura dentro do condomínio, que é o morador. Então, o morador não necessariamente é condômino. Então, aquele que está morando num apartamento, ele não é condômino, ele não tem um título de propriedade. Ele é, por exemplo, um parente que foi para aquela unidade. Vamos falar também do zelador. O zelador do prédio que mora, ele labora naquele condomínio e ele mora na residência funcional. Ele é condômino? Não. Ele é um simples morador. Ok? Lembrando
voltando um pouquinho, falando ainda de condôminos, uma pergunta que tem frequentemente sido questionada é referente se o filho é condômino e se a esposa é condômina. Então, vamos lá a resposta. Não necessariamente a mulher é condômina, vai depender do regime de casamento. O regime tradicional, comunhão parcial de bens, se aquele imóvel foi adquirido antes da constância do casamento, aquela mulher não é condômina, a unidade é do marido. Por quê? Porque os bens adquiridos antes não se comunicam. Vamos supor que eles construíram juntos aquele bem. Eles compraram na constância do casamento, então ambos são condôminos. Lembrando que o fato de ambos serem condôminos não quer dizer que na Assembleia os dois vão ter a palavra. Então a gente precisa nomear um para representar para que não vire um tumulto numa Assembleia. E a outra pergunta, o filho é condômino? Pessoal, pasmem, o filho não é condômino. As pessoas costumam achar que o filho é condômino porque ele é um herdeiro. Não, o filho não é condômino. O condômino é aquele definido na legislação que acabamos de falar, que é o proprietário. Logicamente que o filho, no falecimento dos pais, ele passa a ter, sim, a propriedade. Nesse momento, ele passa a ser condômino, mas até então ele não é condômino. Mas ele pode representar a unidade? Pode, obviamente, mediante uma procuração. Sem procuração, ele não pode. O Código Civil diz que a Assembleia é local privativo de condôminos e quando esses estiverem quites com o condomínio. Então, lembrando que pessoas estranhas à vida condominial não devem estar em Assembleia. Existe sim uma cultura de se tolerar algumas pessoas estranhas, levar um prestador de serviço para apresentar, ou às vezes a pessoa desce com a família, meu tio trabalha comigo, ele está descendo. Se tolera algumas situações, porém, via de regra, quem tem que estar naquela Assembleia são só os condôminos. A Assembleia de condomínio é exclusivo para os condôminos daquele prédio que estão naquele recinto. Algumas vezes nós acabamos pedindo para pessoas estranhas se retirarem para que não cause nenhum constrangimento e para que a informação não extrapole. E agora uma figura também que as pessoas confundem, que é o inquilino. Quem é o inquilino? O inquilino é aquele que tem uma relação direta com o dono da propriedade. Perante o condomínio, ele só vai existir porque ele é um morador. Ele deve respeitar o regimento interno, a convenção. Porém, a relação desse inquilino é diretamente com o proprietário. Muitas vezes, esse inquilino acaba cometendo algumas infrações. Quem deve ser punido? Diretamente o proprietário. Logicamente que aquele que comete um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Dá para atingir, sim, o inquilino. Mas, via de regra, quem responde por aquela unidade é o proprietário, que depois existe uma relação direta entre ele e aquele inquilino, um contrato particular, e a relação vai ser resolvida. Então se aplica uma multa para o inquilino, quem vai pagar essa multa vai ser o proprietário, e depois ele se resolve, inclusive o proprietário vai poder até rescindir esse contrato de locação por infração contratual, se for o caso. Em casos específicos, nós encontramos na justiça situações onde o inquilino pode ser multado diretamente, mas ainda não é a regra. Esse inquilino, ele pode estar na Assembleia? Pessoal, via de regra, esse inquilino, ele não pode estar em Assembleia. Porque, já falamos, a Assembleia é local exclusivo para condôminos. Daí surge a pergunta, mas e se ele tiver uma procuração? Se ele tiver uma procuração, ele pode sim estar presente em Assembleia, mas qualquer um pode estar presente em Assembleia mediante uma procuração. Então ele vai estar lá não porque ele é o inquilino, mas porque ele tem uma procuração. Na legislação nós tivemos algumas mudanças
que em determinado momento o inquilino poderia estar na assembleia e votar nas despesas ordinárias, uma vez que ele paga as despesas ordinárias. Lembrando que, via de regra, o pagamento dessas despesas ordinárias cabem ao locador, aquele que está locando o imóvel. Por um ato de vontade entre eles, é transferida as despesas ordinárias para o inquilino. Então, perante o condomínio, quem tem que pagar é o locador, mas, mediante um contrato particular, ele pode transferir essa obrigação para o inquilino. Com a nova legislação, com a entrada em vigor do novo Código Civil, ficou claro que o inquilino não pode votar. Ele vai poder votar se estiver representado. Lembrando que esse inquilino, ele precisa de uma procuração e, de preferência, que essa procuração seja com poderes específicos para aquilo que se preste àquela assembleia específica e, de preferência, que a firma esteja reconhecida. O Código Civil diz que o terceiro que recebe a procuração poderá solicitar o reconhecimento de firma para comprovar os poderes daquele que está recebendo. E temos a figura mais importante do condomínio, aquela figura popular, aquela nem sempre amado, algumas vezes odiado, que é o síndico do condomínio. Quem é o síndico do condomínio? Vamos ao slide. O síndico vem do grego síndicos, significa aquele que assiste com justiça, administrador, defensor, procurador. O síndico, ele é equiparado muitas vezes a um político, uma pessoa que tem um cargo público, ele responde por uma coletividade, precisa ficar muito claro que esse síndico não fala em nome próprio. Então, nós temos diversos problemas onde o síndico faz porque diz que, já que eu fui eleito, vou fazer dessa forma. Não, está errado. O síndico ele foi eleito para representar uma coletividade. Ele está, sim, preso à convenção do condomínio, ao regimento interno e ainda às decisões da Assembleia. Logicamente que ele também é um condômino, ele pode influenciar algumas decisões, mas não deve ter um caminho autoritário que poderá ser prejudicial. Mais para frente falaremos nos casos de destituição de síndico, qual o quórum para isso. Nesse momento vamos apenas contemplar a figura do síndico. Então, o artigo 1347 diz que a Assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, hoje, desde o advento do novo Código Civil, o síndico não precisa ser um morador. Ele pode ser figura estranha. O ideal é que em uma assembleia, a massa condominial define se vai optar em um síndico que não seja condômino ou se vai optar por um síndico morador. Nós temos hoje a figura do síndico profissional. Também vamos tratar isso em programas mais para frente. Então, lembrando que esse síndico ele pode ser pessoa jurídica ou ele pode ser pessoa física. Também existe a opção de se contratar uma empresa que assuma a responsabilidade pela gestão. Lembrando ainda que esse síndico, pela força do parágrafo 2º do artigo 1348, ele pode transferir a outrem, a terceiro, total ou parcial, poderes de representação nas funções administrativas mediante aprovação de assembleia. O que isso significa? Que ele pode nomear um terceiro, via de regra falamos numa administradora de condomínios. Ou se for um síndico profissional, ele pode nomear um preposto, também serve para esses casos. Então, esse síndico profissional ou esse síndico morador, ele precisa, naquela assembleia que ele foi eleito, já delegar os poderes para que a administradora possa, se for uma conta pool, uma conta onde a movimentação é feita pela administradora, movimentar os pagamentos e demais obrigações. Precisa constar nessa ata que ele está emanando poderes. Então, existe também uma discussão muito grande se quem escolhe administrador é o síndico ou o condomínio.
A legislação diz que, via de regra, a escolha da administradora ocorrerá mediante aprovação assemblear. Porém, como a responsabilidade direta é do síndico, ele pode sim escolher a administradora e depois ratificar essa escolha numa assembleia. Lembrando que o síndico responde civil e criminalmente pelos atos praticados no condomínio e pelos excessos. Existem responsabilidades gigantescas que emanam do simples fato dele ser um representante legal. O CPF do síndico está atrelado à Receita Federal. Se ele tiver qualquer restrição no nome, o condomínio não consegue muitas vezes nem pagar INSS, conectividade social, que é o CNPJ, cumprir com algumas obrigações legais. Então é importante que esse síndico tenha o nome limpo, não tenha nada no nome, e quando ele deixar de ser síndico, peça o desligamento do nome dele vinculado ao CNPJ do condomínio. Lembrando que tive um caso recente onde um síndico profissional falou que não conseguiu efetuar o crédito, ele ia fazer uma compra pessoal e apareceu um apontamento do condomínio. Como o nome do síndico hoje está atrelado ao CNPJ do prédio, ele não obteve o crédito porque o condomínio havia deixado de pagar algumas contas. Dentre as atribuições do síndico, temos convocar a assembleia, representar ativa e passivamente o condomínio, dar conhecimento da assembleia da existência de ações judiciais, cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento, diligenciar a conservação e guarda das áreas comuns, elaborar orçamento de receitas, cobrar os condôminos, prestar contas. Essa é uma situação de extrema importância, não que as outras não sejam, mas que muitas vezes acaba passando. Temos também a figura do subsíndico. Aqui eu gosto dessa imagem, eu levo ela para qualquer lugar que eu vou, que é a figura sentado no banco de reservas. Então, o subsíndico, ele não tem uma função ordinária, ele está especificamente esperando para atuar caso o síndico se ausente, tenha qualquer problema ou peça renúncia. As convenções normalmente dizem que ele assume de forma interina com a obrigação de convocar uma assembleia até que se defina o próximo síndico. Então, o nosso subsíndico está aqui no banco de reservas. Não quer dizer que ele não possa contribuir para o dia a dia daquele prédio, fazendo algumas funções, porém a responsabilidade legal e direta é do síndico. Temos o Conselho Fiscal também. Geralmente ele é composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes. Esse Conselho Fiscal, o próprio nome diz fiscal, ele deve conferir as contas do condomínio e emitir parecer para apreciação em Assembleia Geral. Lembrando que o Conselho não aprova contas, ele apenas leva um parecer dizendo se essas contas devem ou não ser aprovadas. Independente do parecer dele, quem vai definir se essas contas serão ou não aprovadas é a Assembleia de Condôminos devidamente instalada. Lembrando que o artigo 1356 hoje diz que poderá haver um conselho, então se pode sim, pode não. A figura do conselho não é mais obrigatória. Quem vai definir se no prédio vai existir ou não um conselho é a convenção do condomínio. Se a convenção for omissa, esse prédio não terá um conselho, salvo se alterada aquela convenção. Ainda temos a figura do Conselho Consultivo, da 4591 de 64, embora não seja mais tão usual. Por quê? Porque aquele Conselho Consultivo é amplo, então muitas vezes nós tínhamos conselheiros que se confundiam com a função do próprio síndico, davam ordens e acabava muitas vezes atrapalhando o dia a dia do condomínio. Porém, ainda existe sim a figura do Conselho Consultivo. A lei de 64 não está revogada, está derrogada, então aquilo que contrariar o código vigente não tem valor. O que não contrariar continua com valor. Importante mencionar que esse Conselho Consultivo ele é constituído de 3 condôminos, ou seja, necessariamente precisam ser proprietários. Já o Conselho Fiscal não necessariamente serão condôminos, vai depender do que
estiver mencionada na convenção do condomínio. Via de regra, a convenção diz que o conselho fiscal também deve ser composto de condôminos. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma apresentação. Vamos rapidamente falar do que conversamos aqui. Então, o condômino, quem é o condômino? É o proprietário, aquele que tem o ânimo de dono, é aquele que exerce a propriedade com forma de dono, mesmo que ele não tenha um título registrado para tanto. Morador é todo aquele que tiver dentro daquele condomínio de forma transitória ou mesmo que de forma mais permanente. O inquilino é aquele que tem uma relação com o condômino, que é o dono do imóvel, ele tem um contrato, que é o contrato de locações, e ele não pode estar diretamente na Assembleia, salvo mediante procuração. O síndico, do grego síndicos, que é a figura mais importante, aquele que assume a responsabilidade da gestão, logicamente ele tem que estar vinculado à decisão da Assembleia, convenção e regimento interno. O subsíndico foi aquele que nós mostramos sentado no banco de reservas, esperando a hora de atuar. Ao Conselho Fiscal cabe fiscalizar, composto de 3 membros, lembrando que não é mais obrigatória a figura do Conselho, pois a lei faculta a existência ou não. O que vai definir vai ser a convenção de cada condomínio. Já o Conselho Consultivo, de forma mais ampla, ele assessora o prédio, está previsto na lei de 64, deve ser composto de 3 membros. Lembrando que ele só vai existir se previsto também na convenção daquele condomínio. Agradeço, até a próxima aula.